Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. E hoje tem muita resenha, porque o nosso convidado é um advogado especialista em direito de trânsito. No Brasil, a gente tem muito carro, né? Tem muito trânsito. Então, história que não falta aqui. Seja muito bem-vindo, doutor Everson de Souza. Doutora Carla, muito obrigado, parabéns. Sou honrado de poder participar desse momento especial aqui. É maravilhoso sempre contribuir, colaborar com essas informações, especialmente nesse podcast maravilhoso, Segredos de Justiça. E tem muito segredo. Não, mas aqui não pode ter segredo, não. Aqui a gente conta as histórias, os perrengues, as coisas que mais são marcantes aí na sua carreira. Há quanto tempo é advogado, doutor? Há aproximadamente 15 anos. 15 anos? Aproximadamente Nossa. 15 anos. E por que escolheu o direito? Na verdade, o direito ele vem pela admiração, né? Muitos profissionais nos inspiraram. Dentre eles, eu quero fazer a citação do saudoso Dr. Pergentino de Vasconcelos, reitor do Unesc em Colatina, que foi um dos advogados na época. Eu morava na cidade de São Gabriel da Palha, eu ouvia dizer e não conheci. Por final, eu tive o privilégio de, antes dele deixar esse plano terreno, nós somos amigos e amigos próximos por 6 anos, onde logo depois ele evoluiu para o Alzheimer e eu aprendi muita coisa com ele. Então, essa admiração me atraiu por fazer o direito. Ah, bacana. E sempre gostou da área do trânsito? Sempre gostei da área de trânsito. A minha trajetória começou exatamente porque eu iniciei como instrutor teórico de autoescola. E eu comecei já formado em direito? Estudante de direito. Eu era instrutor de autoescola, então teórico. E depois até dava algumas aulas práticas. Contratado, concurso? Contratado pelo Centro de Formação de Condutores. Ah, certo. E com isso, eu comecei a criar afinidade, porque eu tive que estudar legislação de trânsito para ministrar as aulas. Então, legislação de trânsito, direção defensiva e outras matérias que fazem parte da formação do motorista. Sim. E com isso, logo após a autoescola, fui trabalhar no Detran, depois fui ministrar curso especializado no SESC-Senat, depois fui subsecretário de trânsito do município de Colatina, presidi uma comissão julgadora, criei a primeira pós-graduação em Direito de Trânsito do Espírito Santo, fiz uma parceria com uma faculdade, consegui selecionar os alunos e nós montamos a pós. Daí, fiz uma especialização em Direito Público, depois fiz uma especialização em Direito Penal, Processo Penal, dando ênfase em crime de trânsito e rodamos o Brasil todo, né, em cima de congresso, participando de grandes debates, participando de seminários, criando workshop, trazendo toda essa sistemática, conhecendo o trânsito de perto. E é um direito que envolve toda a sociedade, né? E aí você já falou várias coisas aí, doutor, que assim, tem a área criminal, tem a área civil, tem a área administrativa, né? É uma área que realmente envolve toda a sociedade, todas as esferas do direito, né? Exatamente. Desde quando surgiu o primeiro veículo, os antropólogos dizem que o primeiro veículo surgiu em 1838. E tem uma curiosidade que o veículo ele foi projetado dentro de um ambiente fechado. Tinha uma porta, eles traziam as peças e montaram o veículo. E quando montaram um veículo e foram colocar ele para funcionar, para circular, tiveram que fazer o quê? Derrubar a parede. Então, desde essa época, o trânsito já vem sem o chamado planejamento voltado até para o aspecto de segurança viária. O trânsito, quando nós falamos de trânsito, falamos de um passo à frente. O trânsito, nós precisamos entender que hoje nós temos essa questão importante da logística, da movimentação de carga, movimentação de passageiro. E não é simplesmente a movimentação, é a movimentação com segurança, com responsabilidade, tanto com relação ao ser humano, com relação ao produto e agora, em ênfase de 10 anos para cá, a questão do transporte de animais com segurança. E assim, realmente é bem impactante. Mas vamos lá. A gente gosta aqui de saber das histórias, né? Quais são as maiores demandas na área do trânsito que mais chamam a atenção? Tem as memórias de felicidade, que é quando tem o deferimento de uma liminar, uma CNH que foi cassada, e tem um grande desafio que estava no início da carreira, quando você vai
assistir uma família juridicamente que perdeu uma grande quantidade de entes queridos, que morreu uma criança num sinistro de trânsito, um pai, morreu o amor de alguém. É muito difícil para nós, enquanto advogado, se não tiver essa preparação. O que eu digo para uma mãe que perdeu um filho num sinistro envolvendo motocicleta? E o mais triste, o que eu digo para uma mãe que o filho dela tirou a vida de outro filho de outra pessoa? Então, assim, nós vivemos também um cenário de dor, de tristeza. Tem pessoas que não conseguem se restabelecer daquele episódio, ainda com tratamento psicológico, ainda com acompanhamento com psiquiatra. São cenários. E tem o lado positivo, que são aquelas situações em que a gente consegue reverter aquele momento de dor, né? Eu tenho uma história de um profissional que ele chegou lá e jogou na minha mesa um carnê de prestações de um caminhão. Ele falou: eu não sei o que eu vou fazer. Minha fonte de renda é essa aqui. O que eu vou fazer se eu perder o meu direito de dirigir? Eu só sei fazer isso aqui ou capinar. Então, tem algumas coisas que mexem muito, né, conosco, enquanto... Então, tem até o lado humano, tem um lado de situações, problemas que você dorme com ele e acorda com ele, porque nós criamos a empatia, é um outro ser humano, e a advocacia, nós que somos advogados, a gente tem que ter muito isso. Se você não tiver a sensibilidade humana, de nada vale, eu acho, a profissão. Tem esse aspecto que envolve a liberdade, os direitos, a questão dos menores. Então, especialmente no direito de trânsito, eu tenho presenciado assim muitas situações que tiram o meu sono, mas é muito satisfatório e muito gratificante. Então, nos conte alguma situação. Eu tenho casos, né, especialmente quando envolve embriaguez. Tem um caso interessante que teve um senhor que estava totalmente embriagado e eles ligam para nós pelas madrugadas, né? Lógico. E ele me ligou e falou... Tem isso, advogado de trânsito trabalha de madrugada também. Exatamente. Em delegacia. Né? Em delegacia. Então, esse senhor me ligou e totalmente embriagado e discutiu com a esposa. Né? E ele me ligou e falou: doutor, eu tomei uns negócios aqui e fiquei bravo com a minha mulher. A minha mulher foi embora. E agora? Caracteriza abandono de lar? Aí eu falei: não. Os meninos, ela pode levar assim? Eu falei: pode. E ele foi fazendo um monte de perguntas. Aí no final ele falou: doutor, tira uma dúvida. Você é meu advogado ou advogado da minha mulher? Porque tudo que ele me perguntava, na verdade, ele não tinha amparo para fazer, porque ia caracterizar a violência doméstica, porque nesse caso não configura, né, abandono de lar. Então acontece isso. Ele falou, fez a pergunta e eu comecei a rir. E falei com ele, falei: seu Zé, não é que eu sou advogado dela, o senhor está me fazendo a pergunta e eu tenho que te responder. Então, isso eu fiquei rindo, e quando eu compartilho isso com alguém, as pessoas falam assim: como que é a questão? Você é meu advogado e advogado dela, mas naquelas condições que ele estava agressivo, muito nervoso, muito chateado, e o advogado, eu acho que uma das coisas que ele precisa explicar para o cliente dele, que ele tem o direito de defesa, mas isso não significa que nós vamos que ele tem a razão, né? Tudo mais. Exatamente. Exato. E como é que foi a sua primeira... Assim, a maior demanda é multa de trânsito? A maior demanda que nós temos é sinistro de trânsito, envolvendo um acidente, muita colisão, né? Infelizmente, doutora Carla, o Brasil, ele ostenta a 3ª posição de país que tem o trânsito mais violento do mundo. Nossa. A cada 7 minutos, o trânsito brasileiro faz uma vítima fatal, e a cada 4 minutos nós temos um lesionado que, podendo caracterizar uma lesão de membro superior ou inferior. E essa lesão pode ser desde uma simples lesão com impossibilidade de trabalhar no prazo de 30 dias ou até mesmo amputação de membro, além de paraplegia, tetraplegia, todas essas situações aí que vão encharcar o INSS pelos benefícios. A maior causa é imprudência? Na verdade, nós temos um estudo, né? Tem sido recorrente, muitas das vezes, atribuir a responsabilidade somente do condutor. Tem sido, porque o condutor é imprudente, negligente, imperito. Mas nós temos que também entender que quando nós fazemos um paralelo da boa engenharia, né, uma engenharia voltada com o viés de segurança viária, um exemplo clássico: existem países do mundo que nunca vai existir uma colisão frontal. Por quê? A mesma pista que você vai não é a pista que um veículo volta. Então, só aí você já elimina inúmeros sinistros de trânsito envolvendo uma colisão frontal. Atropelamento de ciclista, por exemplo, né?
Na verdade, não seria atropelamento, seria uma colisão com o ciclista. Nesse caso, existem situações onde o condutor de veículo nunca vai conseguir atingir um ciclista porque as ciclovias são cidades planejadas, cidades inteligentes voltadas para isso. Então tem muito essa questão do aspecto. Um problema, por exemplo, problema em um semáforo. É um problema de engenharia, uma pane num semáforo que envolve uma colisão e faz uma vítima fatal. Então eu fico muito contido quando nós, né, o Código de Trânsito, ele fala que o órgão público tem o dever, todos nós temos direito a um trânsito seguro. Isso é dever dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, cabendo a esses, na respectiva da sua competência, adotar medidas a assegurar esse direito. Já teve algum processo onde o poder público participava por conta de uma falha no... Exatamente. Um simples... Mas já participou de um processo nesse sentido? Sim. Um simples animal solto na via é uma responsabilidade do Estado. Uma colisão que, na madrugada, alguém conduzindo um veículo... Nos conte aí, né, casos que o doutor já defendeu ou já participou, inusitados. Exatamente. Tem casos de animais, que às vezes o proprietário do animal se esquiva para dizer que ele não é o proprietário. Aí ele falou, não é meu. Não é meu. Né? Então, às vezes, você você vê a própria cerca, né, rompida, aquele animal na pista, ele alega na hora da responsabilidade que não é dele. Então, tem inúmeras situações... E como é que você identifica que o animal é dele? Porque, às vezes, o animal pode ter se soltado já alguns quilômetros e andou. Isso. E é muito legal. Aí vem a importância da perícia, vem a importância da investigação defensiva, vem a importância, às vezes, tem alguns animais que eles são marcados... Então, assim, vai depender muito... Exatamente, vai depender muito das informações que você consegue levantar. Até mesmo animais que compra, animais que são, muitas das vezes, até registrados em fotos e publicados. Então, assim, nós precisamos sempre fazer um levantamento. Mas, sempre quando não é possível identificar o proprietário por recusa ou por qualquer outra justificativa, a responsabilidade é caracterizada para o Estado. O Estado é responsável por um trânsito seguro, ele tem um dever de nos proteger em todas as rodovias brasileiras, independente se é uma concessão ou não. Se ele concedeu, ele tem que fiscalizar. Se ele não fiscalizar, ele é responsável solidariamente. Vocês viram, né? Vocês estão aprendendo. Eu só. Aqui também. Mas aqui não é aula de direito. Eu quero saber casos. Eu quero saber como é que foi a sua primeira defesa de auto de infração? A minha primeira defesa foi uma experiência maravilhosa. Foi uma advocacia pro bono. Na verdade, eu era servidor do Detran naquela ocasião e chegou um contribuinte muito chateado que havia sido multado. Ele havia trazido numa pampa alguns produtos da zona rural e ele chegou lá muito aborrecido porque implantaram uma sinalização, ele sempre estava estacionado lá. Naquela semana implantaram a sinalização, ele não se atentou e ele foi autuado. Mas ele chegou muito chateado. E aí, com aquela situação, eu me propus, nunca tinha feito nenhuma defesa, eu me propus, falei, eu acho que eu vou ajudar esse senhor. Deixa eu ver o que vai... mas... Aí ele me entregou a multa, eu peguei a multa, olhei o código e foi quando eu comecei a criar afinidade com o CTB. E aí eu falei, ele falou, mas quanto você vai me cobrar? Eu falei, não, deixa eu vou fazer para você, lá na frente a gente combina. Aquelas coisas que você vai fazer gratuita, mas você não quer falar que é de graça. E... para minha surpresa, passou uns 6 meses, ele apareceu com um monte de folha, falou, amigo, você fez um negócio para mim, olha, eles mandaram esse monte de papel aqui, e o que aconteceu aqui? Aí eu fui ler, deferido. Então foi uma experiência extraordinária, ele ficou numa felicidade, e a partir dali começou a minha advocacia de trânsito. Seguramente, doutora Carla, eu tenho certeza que eu já fiz mais de 1000 defesas gratuitas antes de chegar até aqui. Eu tenho certeza. Legal. Mas nesse caso, foi gratuito mesmo? Foi gratuito em parte, porque depois, para minha surpresa, apareceu ele e a senhora dele lá, e eu ganhei 1 litro de pinga, 1 quilo de torresmo, ganhei uma rapadura e uma galinha caipira. Opa! Esse foi meu primeiro honorário que ficou registrado na minha história como advogado. E o bacana, exatamente porque depois de muito tempo, algumas pessoas voltavam lá e até riam disso. Mas foi uma experiência muito positiva, porque de um ato de bondade eu consegui nichar a minha advocacia numa área de trânsito, que é uma área
bem, eu diria, ela tem muitas particularidades Claro. e não ensina, não está na grade curricular do MEC. Várias coisas não estão, né? Mas, enfim. Você iniciou no interior do estado. Exatamente. Né? Assim como esse seu primeiro caso, outros clientes devem ter lhe presenteado, né? Quais foram os presentes mais inusitados aí? Olha, porque interior tem muito disso, da muito. gente ganhar mimos dos clientes, sim. né? Ganhei uma vez um leitão. Um leitão? Ganhei um leitão. Oh, Só que coisa ele falou assim, boa, não, hein? vamos matar lá na roça, né? Então, assim, no interior tem muito essa questão. Pessoas que às vezes levam uma raiz de aipim, pessoas que às vezes mandam um bolo, as pessoas que fazem a culinária do interior sempre chega na cidade através dessas mãos. Então, assim, tem sido muitos presentes que a gente tem ganhado. Exatamente. Principalmente, e o bacana de tudo... E é sazonal, inclusive, né? Exatamente. Aí chega papa, exatamente. Por quê? Porque esses dias eu ganhei um peixe, um peixe grande. Eu não coube nem no congelador da minha casa, eu tive que pedir um amigo para deixar na casa dele. Então, são assim, é a relação que a gente cria quando você tem a proposta de fazer uma advocacia humanizada, entender que ali tem um ser humano e a parte legal de você estar com o outro e mostrar que ele imagina que você é um advogado e você tem que dizer para ele, antes de ser advogado, que você é um ser humano, que eu acho que é o barato da nossa profissão. Claro. Conte-nos aí algum outro caso diferente, que lhe chamou muita atenção, que lhe marcou. Um caso que me marcou, isso até... Eu tenho uma sócia, que é minha irmã, né? E eu digo que é um presente de Deus, porque a gente consegue ter uma relação muito profissional de amizade. Advogada. Advogada também. E ela iniciou a advocacia dela na área trabalhista. E ela foi contaminada pelo trânsito e hoje não tem nenhuma pretensão com o direito de trabalho. E nós iniciamos um processo, era até uma embriaguez no volante. Esse foi um cliente que ele me conheceu eu estava ministrando um curso de MOP, Movimentação e Operação de Produto Perigoso, e com isso ele me procurou, depois que eu havia montado o escritório, para uma situação de lei seca, de embriaguez ao volante. E como ele estava com a carteira cassada, né, isso me marcou muito, por quê? Porque foi o processo administrativo e o judicial levou 10 anos para finalizar. E no discurso dele, a humildade dele, como que ele se comportava, isso me chamou muita atenção, porque eu falei, esse cara é um cara diferente, sempre me elogiava, era Deus no céu e eu e minha irmã na terra, e por descuido eu não fiz um contrato. Eu trabalhei para ele 10 anos, anulamos o processo, o direito de dirigir dele foi restaurado e nós ficamos no prejuízo. Aquilo me marcou muito. Sério? Marcou muito. Talvez na minha trajetória, todas as causas... eu tenho sempre muito compromisso, mas aquela era uma questão de honra. Por quê? Porque ele se passava como um camarada humilde, que amava dirigir, mas depois ele não honrou com o compromisso dele. Então, a partir daquele momento, eu acho que eu comecei a aprender a ser advogado. Porque advogado as malícias da advocacia. Tem que fazer o contrato. E é interessante que ele está incomodado. Eu acredito que ele fica incomodado. Quando ele me vê, ele se esquiva, vai para outro lugar. Mas assim, está superado. E o doutor o encontra com regularidade? Não, às vezes. Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte, como ele é caminhoneiro, ele ainda circula em ambientes que eu circulo. Porque sempre quando eu sou convidado para ministrar uma palestra, sempre sou convidado para ir numa empresa de transporte, falar de algum tema. E às vezes acontece, né, dele estar presente. Então eu fico muito tranquilo. No início isso para mim foi muito triste, porque... não era nem a questão só da dedicação, era a questão do respeito que ele transmitia no primeiro momento para mim. Então foi uma coisa que nos decepcionou muito. Mas dizem que na vida existe a lei da semeadura. Tudo que você planta, você vai colher. Doutor, o que o doutor faz quando chega aquela pessoa, imagino que já aconteceu isso, né? Desesperada, com aquela lista enorme de multas, falando, vão caçar minha carteira de habilitação, não posso ficar sem. Isso é comum? É muito comum.
E o que fazer? Primeira coisa, o primeiro procedimento, doutora, é jogar com a verdade. A primeira coisa que nós sempre temos a responsabilidade, ele chega com as multas, mas eu preciso primeiro ir até o Detran e levantar o que tem de fato contra ele. Porque talvez tenha alguma multa que já prescreveu, talvez tenha alguma multa que não está mais vinculada ao prontuário dele, porque o Detran trabalha com prazo, a legislação de trânsito ela tem 341 artigos, 1000 resoluções tem e várias, inúmeras deliberações. Então, ele chega no escritório, a primeira coisa que a gente precisa diligenciar junto ao Detran para saber qual é a real situação dele. Então eu procuro tranquilizar, porque às vezes o bicho não é tão feio quanto parece. Mas às vezes né? Às vezes é, e muito. Então o que acontece? Nesses casos, você senta, procura acalmar e tenta trabalhar aquilo que é possível fazer. Até porque nós sabemos o seguinte, existe uma premissa para o CTB, para o órgão de trânsito, que é cumprir e fazer cumprir. Então antes dele cobrar do cidadão, o órgão precisa cumprir. Então, nós vamos monitorar o passo a passo, a linha do tempo, desde quando nasceu o auto de infração. Tem prazo específico, tem toda uma ritualística. O próprio CTB, o processo administrativo, ele recepciona institutos do Código de Processo Civil. Então, nós vamos fazer todas essas análises para que a gente possa prestar um serviço de qualidade. Mas tem algumas situações que elas são desesperadoras, né? Tem até aqueles casos que era uma coisa muito comum, hoje diminuiu muito, que me chamavam muita atenção, homens condutores aparecendo com habilitação de mulher. Era uma espécie de imposição para indicar o condutor. E aquilo era ruim, até minha irmã, por ser mulher, também se sentia mal com aquilo. Ou seja, ele era casado, praticava as infrações e... eu vou jogar isso aqui na habilitação da minha esposa. Então era até uma questão também, ela até minha irmã falava, isso aqui também caracteriza uma violência doméstica. Como que o cidadão vem aqui querendo... violência doméstica, pode ser. Exatamente, né? Caracterizando. Então, alguns comportamentos foram mudando. E tem um fato interessante hoje, que de cada 10 defesas de lei seca, no escritório 4 são mulheres, que era uma coisa que não existia. A mulherada está ingerindo álcool, está e dirigindo. Exatamente. Tem um número maior de acidentes envolvendo mulheres, um número maior de acidentes também. Até não só essa ideia do empoderamento, mas a questão que as mulheres elas estão ganhando o mercado de trabalho, estão desenvolvendo culturalmente, estão conseguindo seu espaço e isso, naturalmente, a vida melhora. Algum tempo atrás, se não me engano, cotações de seguro para a mulher os seguros eram mais baixos. Ainda permanece. Ainda permanece. Por quê? Porque existe um estudo no Brasil que, de fato, a mulher ela é mais cautelosa que o homem. Ela é mais cautelosa. Inclusive, eu que fui examinador do Detran por 7 anos, eu posso 7 anos de examinador. Aquele que entrava no carro e... Nossa Senhora, a gente morria de medo, né? Pra fazer essa. Eu posso afirmar que muitas mulheres dirigem melhor do que muitos homens. Porque, na verdade, dirigir exige uma série de comportamentos. A percepção. Dirigir não é engatar marcha. Dirigir é você saber... Até o aspecto ergonômico de como você se posiciona dentro de um veículo, como que você coloca os assentos, toda a estratégia para você dirigir, as mãos no volante, a sua capacidade de fazer a leitura, porque a sinalização de trânsito ela conversa conosco a todo momento. Reduzir a velocidade, uma faixa de pedestre, uma lombada. Então eu vejo que as mulheres verdadeiramente elas têm esse cuidado maior do que o homem. Foi feito um estudo interessante que as mulheres, por exemplo, essa questão de ligar seta, elas ligam mais setas, sinalizam com seta mais do que os homens. A questão do número de sinistros num grupo de 1000 mulheres e 1000 homens, fazendo um gráfico comparativo, os homens se envolvem mais em acidente, eles têm o comportamento mais impetuoso. Esses dias eu achei até interessante que eu vi 2 mulheres discutindo no trânsito, que era um comportamento que jamais eu imaginava, né? Essa discussão que era eminentemente masculina, hoje também existe. Então, com o passar dos anos, essa questão da possibilidade da mulher também ter acesso ao trânsito, eu vejo uma série de comportamentos que às vezes nos assustam. Eu tenho uma amiga que ela é cabeleireira e ela foi
foi lá, ouviu uma música ao vivo, acabou tomando uma cerveja e ela foi dar uma charré no carro dela. E tinha ali aproximadamente umas 15, 20 motocicletas. Ela fez igual um dominó. Ela colidiu, E é isso. derrubou todas as motocicletas e foi parar. Aí foi feito o boletim de ocorrência. E qual o telefone que tocou na madrugada? O meu. E ela começou... Quando eu cheguei na delegacia, ela acabou se submetendo ao exame, deu acima de 0,34 decigramas por alto, enquadrou em crime e ela chorava. Não, mas eu não sabia disso. Meu amigo, eu não posso ficar presa. Aquela coisa toda, né? O delegado fixou fiança, ela foi liberada e ela falou, pensa num constrangimento que eu passei por isso. Então, assim, tem casos, assim, chorou e chorava. Homens também, tem um caso muito interessante que a mulher, ele foi preso e a esposa apareceu na delegacia e ele começou a chamar ela de apelido, e falando alto, muito alto, ele estava falando muito, chamando ela de apelido, e aquilo ali todo mundo começou a rir, né? O delegado, o escrivão, o pessoal, tudo chamando ela de apelido, e ele fez declaração de amor, foi uma coisa fantástica, uma coisa que só depois de algumas canas caianas que eu nunca vi uma declaração de amor tão interessante daquele jeito. Na delegacia. Na delegacia, que só a advocacia de trânsito permite você presenciar aquele fato. Então, falou que amava muito, é por isso que você nunca pode me abandonar. Então, esse caso foi um caso também que foi registrado na minha... Todas as vezes que eu vejo o casal, eles morrem de rir e estão juntos até hoje. Mas foi muito engraçado, por quê? Porque ele estava muito alcoolizado e ela foi para a delegacia. Quando ele viu, ele começou a chorar. Daqui a pouco ele cantou, ele fez um monte de... Nossa, aquela coisa do bêbado Exatamente, mesmo, né? E ela fala assim, nossa, você me rachou a cara, não sei por que eu tô com você ainda, né? Mas, assim, tem coisa muito bacana que acontece, histórias pra gente ver como que é o comportamento humano quando as pessoas ingerem bebida alcoólica ou até mesmo fazem uso das drogas ilícitas, né? Então, traz isso, mas o que tem marcado, o que tem me assustado é a grande quantidade. No Espírito Santo, doutora Carla, nós temos um problema que é a questão da motocicleta, porque nós temos aproximadamente de 60 a 70 sinistros de trânsito por dia com motociclistas. Isso aí está virando uma pandemia. Mas o motociclista, ele, em geral, é mais imprudente, mais audacioso no trânsito? Existe hoje a gente trabalha muito com estudo para ser um pouco mais preciso, mas nós temos um número muito grande de pessoas que utilizam a motocicleta, até mesmo em substituição ao cavalo, né? Nós temos muitas pessoas que agora, com o boom do aplicativo, entrega de mercadoria, produtos, serviços. Sim. Então, muita gente sem habilitação, que não tem a noção básica. Uma coisa que me preocupa é essas pequenas motocicletas, essas mais, né, com jovens de 15, 16 anos. Como é que a lei se aplica a esses jovens? Já participou de alguma situação envolvendo jovens? Porque não tem habilitação, evidente. Mas como é que funciona isso? A maior discussão no Brasil hoje é exatamente essas motos elétricas, que muita gente pensa que não precisa de habilitação. A responsabilidade vai recair, se for menor, sobre os pais. Sobre os pais, sim. Os pais, e eles vão responder. Os pais vão responder naturalmente como qualquer outro veículo que provoca acidente sinistro e lesiona pessoas ou comete crime. Já participou de algum... Tem alguns, de algum sim, caso nesse sentido? Ou já viu, já vivenciou? Já tem sido assim, especialmente nas capitais, especialmente nas capitais, o volume é muito maior. Então, é o procedimento que o delegado pede para recolher, faz uma perícia, como é dentro daquele procedimento que fosse normal, como qualquer outro sinistro que envolvesse aí lesão ou algum tipo de irregularidade. Qual é a desculpa mais usada pelo motorista infrator? Tem uma desculpa que eu nunca vou esquecer, que inclusive eu compartilho ela em todas as minhas palestras, é um cidadão que foi pego na lei seca, e disse que não havia bebido, a namorada dele que havia bebido, mas antes dele ser submetido ao teste do etilômetro, ele atravessou a ponte, foi na cidade de Colatina,
diz ele que eles saíram de um restaurante, ela bebeu, ele não bebe, ele não bebe, e aí ela bebeu, e ela pediu um beijo, ele deu um beijo ali de 5 ou 10 minutos, e quando ele atravessa a ponte, a polícia pede para ele encostar. E ele, como ele estava super tranquilo, como ele nunca ingeriu bebida alcoólica, aquele beijo flagrou ele no etilômetro. E ele disse que a legislação é muito injusta, porque hoje você não pode nem beijar que você acaba cometendo um crime. Mas, na verdade, eu expliquei para ele, isso foi... E ele defendia isso de uma maneira enérgica. Não, eu não bebi. Aí eu até brinquei. Então você termina com essa cachaceira que ela vai continuar te trazendo muito problema ainda. Por quê? Na verdade, até para ele trazer esse argumento, não existe por quê? Porque quando você submete ao etilômetro, o etilômetro ele identifica ar alveolar, é do pulmão. Então o sopro é daquilo que está no pulmão e não na saliva. Então, seria uma tese, mas não dava para poder fazer essa explicação, porque ele quis, eu deixei ele ficar com a verdade dele, mas eu sabia que era mentira, porque o sopro que deu não era sopro de quem deu um beijo. Até porque o organismo sintetiza o álcool de forma diferente. Uma coisa é se ela tivesse, talvez, enchido a boca de álcool, passado o álcool para a boca dele, tudo bem, mas não foi esse o relato dele. Então, tem algumas coisas que aparecem, igual, não, é só tomar refrigerante, tem um monte de bebida que neutraliza... Conta pra gente, o beijoqueiro acabou sendo penalizado, não se livrou da infração. Não conseguiu. Pagou a multinha de R$3.000, ficou 12 meses sem dirigir, fez o curso de reciclagem, fez a provinha no Detran, e eu acho que ele não vai beijar mais, ele vai ficar traumatizado. Ou pelo menos vai evitar beijar a cachaceira, né? Tem muito disso. Doutor, o doutor teve um programa de TV? Tive, chamado Momento de Trânsito. É mesmo? Conte-nos. Esse programa foi idealizado com o objetivo de trazer informações simples. Regras de circulação, algumas orientações de transporte, de passageiro, de carga, estabelecendo direitos, falando da importância da defesa, por exemplo, da perícia no processo, falando da elaboração correta, como que se preenche um boletim de ocorrência. Muitas das vezes, um boletim de ocorrência... as pessoas não conseguem fazer ideia da importância de como preencher um boletim de ocorrência, o horário, a data, os veículos envolvidos, os pontos de referência, a posição dos veículos, a espécie de deformação, um laudo fotográfico, né? Vamos dizer assim, aquelas fotos que você vai tirar do sinistro de trânsito. Tudo isso era informativo. O sinistro de trânsito, o detalhe é que faz diferença? Exatamente, o detalhe que faz diferença. Especialmente... Quando você precisa respaldar um documento. Então, o sinistro de trânsito, quando nós falamos de detalhe, exatamente, muitas das vezes a pessoa tem a preocupação só de tirar uma fotografia das placas. E não é por aí. A forma correta de você identificar um sinistro é registrar as fotos de fora para dentro do acidente. Se você se afasta do local, vai até o local... vai tirando fotos e registrando todo o cenário para você compreender a dinâmica, registrar a sinalização existente, as placas, a sinalização viária, todos esses detalhes é importante no momento que se vai construir um boletim de ocorrência. Mas eu acho que no trânsito a gente acaba esquecendo determinadas regras, né? Que a gente estuda para fazer a prova... depois a gente esquece ou não põe em prática, né? Exatamente. Uma das observações que nós sempre colocamos é que, regras simples. Recentemente nós tivemos um cliente do escritório de Linhares, minha terra natal. O doutor é de Linhares. Eu nasci em Linhares e hoje eu moro em Colatina. Eu atuo em Colatina e tenho muita atuação na Grande Vitória também. O simples afivelamento, não afivelamento da correia jugular, acho que tem 2 ou 3 dias, o capacete caiu, ele bateu a cabeça, teve uma lesão e morreu. No centro de Linhares, em baixa velocidade.
Então, o trânsito ele requer detalhes. A questão que às vezes as pessoas ignoram, o calçado. Eu posso dirigir com salto alto? Muitas das vezes o fato de você minimizar uma regra de segurança vai trazer muitas consequências. Nós temos uma preocupação, todos nós temos que tomar muito cuidado com a questão do celular, que tem sido um grande problema. E as infrações mais praticadas hoje, que é a questão do excesso de velocidade, como os veículos estão ficando mais potentes, mais possantes, o excesso de velocidade tem sido um grande problema e cada vez mais nós seremos fiscalizados por isso. O uso do celular aumentou em acidentes? Aumentou muito. Muito, 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 muito. As pessoas não só a questão do celular, mas também toda a tecnologia embarcada no veículo tem tirado a nossa atenção. E pequenas distrações têm trazido consequências gravíssimas para a vida das pessoas. Doutor, muito obrigada. Muito obrigada pela sua entrevista. Para a gente finalizar, se não fosse advogado, seria? Engenheiro agrônomo. Engenheiro agrônomo! Exatamente. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Porque a minha formação, eu sou técnico em agropecuária, eu tenho uma ligação muito grande, que meu pai aposentou na Incapé, no governo do estado. Então, ainda quando criança, eu tive muita presença com o homem do campo. Então, era muito bacana verificar o preparo do solo, verificar a produtividade, verificar o controle fitossanitário. Então, eu tenho uma relação muito grande com a natureza, com essa questão, ainda mais hoje, essa questão do agro, né, que a gente passa a admirar todos esses aspectos. E uma das coisas mais importantes que hoje o direito também já começou a debandar para o lado do agro, né? Que nós temos aí hoje. Não, a gente sempre teve, né? Eu acho que agora é uma especialização que começou a ser também mais propagada, com mais cuidado, com tudo mais. São os negócios do agro, né? Exatamente. Aí vira o agronegócio. Exatamente, exatamente. Então, assim, é legal. Mas não tem como fugir, porque o direito vai para todas as áreas, vai para a área médica, né? Ele vem socorrer a sociedade de todas as formas, né? Eu, por exemplo, solucionar problemas da sociedade. Na minha casa, a minha mãe, ela trabalha no estado, na vigilância sanitária, e ela sempre fala muito sobre as regulamentações da Anvisa. Nossa que Senhora. são inúmeras. Mas são todas. ANTAC, Anvisa, todas as agências reguladoras têm inúmeras regulamentações. E acho que também todas, o Detran, a área de publicidade, enfim, né? A gente sempre tem muita legislação. Tem que regulamentar para não, não ter o norte. Exatamente. Doutor, muito, muito obrigada. Foi um prazer tê-lo aqui, conversando, contando todas essas experiências. Eu que agradeço, doutora Carla. Mais uma vez, eu quero te parabenizar por esse trabalho brilhante. É uma advogada que nos inspira, especialmente por ser mulher, para inspirar outras mulheres. E eu digo isso porque eu trabalho com a minha irmã e eu sei que para a advocacia é muito importante o olhar feminino, a percepção do detalhe, aquele tirocínio da advogada que o homem não consegue realizar. Então eu me sinto a minha advocacia muito completa. Por quê? Porque eu tenho uma irmã e tenho uma advogada ao meu lado. E que legal. Que continue, doutora Carla, sendo exemplo, inspiração para outras mulheres também se tornarem referência. Muito obrigada, doutor. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar. E se tiver uma boa história, inclusive de trânsito, comenta aqui que a gente quer saber. Até a próxima. Thank you.